Boa noite, irmãos. Que Deus esteja presente no coração de cada um. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado. Vamos pedir a proteção para esta noite e que possamos compreender de maneira clara e fácil os ensinamentos da doutrina desta noite. Que assim seja. O tema da doutrina dessa noite, que eu trouxe para conversarmos um pouquinho, é sobre a nossa autoestima. Então, certa vez, perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento e também o primeiro. E eis que existe o segundo, que é um complemento do primeiro, que diz: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, como vocês podem perceber, quando Jesus nos pede para amar o nosso próximo, Ele nos ensina a forma que devemos amar. Amar como amamos a nós mesmos. Mas será que nós gostamos de nós mesmos o tempo todo? Será que nós conseguimos amar plenamente o nosso irmão como Jesus nos pede? Então, será que nós acreditamos que somos pessoas agradáveis, que somos pessoas bondosas e que temos esse amor puro no nosso coração? Amar ao próximo é um exercício de muitas encarnações. Nós viemos desenvolvendo esse sentimento não só agora, de muito tempo. De muito tempo, nós precisamos aprender a desenvolver esse sentimento com pessoas companheiras da nossa jornada. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela nos diz que a primeira alavanca necessária é o auto-amor. O auto-amor, ele nos dá uma visão clara de quem nós somos, de como somos, do que desejamos e do que não desejamos para nós. Mas de que forma a gente pode amar a nós mesmos? Então, amar a si mesmo significa que todos nós temos direito à vida, direito a alcançar aquela felicidade tão desejada. Mas que felicidade é esta? Que felicidade é esta que eu desejo para mim? Então, uma das formas de amar a nós mesmos seria cultivar hábitos saudáveis, cuidando da nossa moral, cuidando do nosso espírito, cuidando do nosso corpo, da nossa mente. É procurar fazer escolhas boas para nós, procurar fazer aquela melhor escolha, que não nos prejudique e nem prejudique ao outro. Quando eu escolho amar a minha família, quando eu escolho ter mais paciência com aqueles que comigo convivem, eu estou procurando me amar. Por quê? Porque eu estou buscando ter um relacionamento melhor com essas pessoas. Quando eu escolho perdoar, quando eu escolho deixar de lado uma mágoa e não carregar ela comigo, é uma forma de me amar. Quando eu escolho aprender, quando eu escolho me aprimorar intelectualmente, buscando conhecer aquilo que eu gosto, é uma forma de me amar. Quando eu me aceito como sou, quando eu percebo as minhas imperfeições e tento corrigir,
algumas delas, eu estou amando a mim mesma. Então, como está a estima por vocês mesmos? Como está a minha autoestima? Como está esse gostar, esse amar vocês mesmos? Quando eu produzo bons pensamentos, quando eu produzo bons sentimentos, eu estou elevando a minha estima. Então, por que a autoestima é tão importante na nossa vida? Como eu vou desenvolver uma autoestima mais elevada? Quais os benefícios que ela pode trazer para a minha vida? Então, a definição que a gente tem de autoestima significa aquela aceitação que cada um de nós tem por nós mesmos. É um conjunto, seria um conjunto de crenças que a gente alimenta em relação a nós. E esse tipo de percepção, que é bem particular, que cada um tem de si mesmo, ela pode ser positiva ou negativa. E esta forma de pensar é o que vai nos levar a muitas vitórias ou a muitas, não seria derrotas, mas sentimentos de fracasso, né? De baixa estima, de mal-estar. Então, esse ponto de vista, essa maneira de pensar sobre nós mesmos, nem sempre ela corresponde à realidade. Nem sempre ela é uma verdade. A autoestima, ela é uma questão do ponto de vista da nossa mente. Como exemplo, existe, por exemplo, o complexo de inferioridade. Então, algumas pessoas, elas alimentam uma autodesvalorização tão intensa, se sentindo muitas vezes feios, inferiores, com algumas características no corpo que não gostam para si. Por exemplo, o jeito do cabelo, a sua estatura, a forma como reagem às diversidades da vida. Muitas pessoas às vezes passam a admirar alguns artistas, inclusive, chama atenção a forma do cabelo e mudam, tentam se tornar semelhantes a alguém que admira o jeito de ser, e muitas vezes a pessoa deixa de perceber que ela própria tem muitas qualidades, que ela mesma é muito inteligente, que ela mesma é capaz de tantas coisas boas, que ela mesma tem uma beleza interior que outras pessoas que podem ter beleza externa não possuem. Então, por isso, a autoestima é um ponto de vista da nossa mente. A pessoa que tem baixa estima, muitas vezes, ela passa até a desenvolver passa a ter uma aparência desleixada, um olhar triste, sem brilho. Ela pode se tornar uma pessoa medrosa, insegura, insatisfeita. Ela pode adquirir compulsões por muitas coisas, comida, bebida, drogas. Ela pode sentir culpas, remorsos, vergonha, não ter metas na vida, mesmo sem saber porquê. Então, esses detalhes que a pessoa passa a acreditar, começa a tomar uma força, começa a tomar uma forma na sua mente, e isso começa a reduzir interiormente aquela pessoa. E quando reduz muito, isso baixa a autoestima dela, até o ponto de muitas vezes elas desenvolverem certos tipos de doenças. A baixa estima, ela pode ter vários fatores. Se vai prestar atenção na existência atual, pode
ser até decorrente de um deficiente desenvolvimento psicológico, algo que aconteceu lá na infância, algo que aconteceu na sua adolescência e que marcou lá no seu perispírito. A doutrina espírita, ela nos ensina que todos os espíritos, em decorrência das encarnações anteriores, quando nascem, eles já trazem consigo uma bagagem espiritual. E essa bagagem é muito variável de uma pessoa para outra. Algumas pessoas que em outras encarnações viveram situações muito difíceis, traumatizantes, hoje pode ser aquela criança, aquele jovem com muitos problemas, com problemas muito complexos para serem resolvidos. Então, precisa os pais perceberem a necessidade de ter muita paciência, muita compreensão, conhecer o filho, conhecer aquilo que ele está sentindo e tentar ajudar. Infelizmente, nem todos conseguem perceber isso. Nem todos conseguem perceber, entender a forma que deve orientar para que aquela criança, aquele filho na adolescência ou quando adulto possa ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental mais desenvolvido. Outros espíritos, por possuírem uma bagagem existencial mais leve, mais amena, eles têm menos dificuldades durante a sua vida terrena. E isso, muitas vezes, a gente pode perceber dentro dos lares, dentro de uma mesma família, com os irmãos. Eles nem todos são iguais, né? Então, alguns podem ter alguns tipos de problemas mais complexos, mais difíceis, e outros são mais leves. Então, se os pais soubessem da importância que tem um relacionamento sadio, um relacionamento amoroso e compreensivo, com certeza, hoje, teríamos um número bem menor de problemas emocionais, de problemas mentais, por assim dizer. E uma das melhores linguagens para trabalhar é a linguagem do coração. É saber ouvir, é saber compreender, é conversar, é preparar emocionalmente esse indivíduo. Preparar de que forma? Percebendo as emoções da criança, ouvir com empatia os sentimentos dela, procurar trabalhar essa criança fazendo-a entender o que significa o ciúme, o que significa uma mágoa, o que é uma raiva, e também impor limites. Mas esses limites, ensinando, compreendendo, fazer com que ela compreenda e ajude a encontrar sempre uma solução para o problema que está sendo vivenciado. Hoje ainda há uma grande resistência por parte das pessoas para elas conseguirem se conscientizar dos muitos problemas psicológicos que ela possui. Então, não é feio e não é difícil, basta querer elevar a autoestima, buscar uma saída para o seu problema que está vivenciando, procurando, quando necessário, inclusive, um profissional. Pode ser um médico que receite medicamentos, pode ser um terapeuta, um amigo para conversar. O importante é que essa pessoa consiga elevar a sua estima por ela mesma, adquirindo o equilíbrio das suas emoções. E como aumentar, então, essa autoestima? O escritor espírita Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos, ele considera alguns pontos importantes para a elevação da autoestima. Quais seriam esses pontos? Primeiro, o autoconhecimento. É nós aprendermos a nos conhecer
ser fazermos uma análise serena, honesta sobre nós mesmos, percebendo aqueles pontos que a gente precisa melhorar. A gente tem facilidade muitas vezes de julgar, de analisar o mundo lá fora, de comentar, de ter a nossa opinião sobre um determinado assunto e nos embaraçamos quando é para falar de nós mesmos. Muitas vezes nós não conseguimos falar dos nossos próprios sentimentos, daquilo que a gente pensa. Por quê? Porque nós não nos conhecemos realmente. Outro ponto importante seria a autoaceitação. Seria o quê? Nos aceitar como somos. A vida tem razões de ser. E todos nós temos valores muito significativos. A gente não precisa ser outra pessoa para ser feliz. A gente precisa valorizar os pontos positivos que todos nós temos. A gente não precisa ficar esperando que as outras pessoas nos valorizem. Existem algumas pessoas que precisam da valorização do outro para se sentir melhor. Nós não precisamos disso. A gente precisa se aceitar e se conhecer e se valorizar. Outro ponto importante, o auto-amor. É amar-se. Deus ama todas as criaturas, Deus ama todos os seus filhos. Então, por que nós não nos amamos? Por que nós temos dificuldade de gostar de nós, de gostar do nosso irmão? A gente não precisa dar tamanha importância à posição social, a bens, a grandes conhecimentos. A gente não precisa dar tamanha importância à nossa aparência física. A gente precisa acreditar em nós mesmos, acreditar naquilo que somos capazes. Se nós não nos respeitarmos, quem vai nos respeitar? Se nós não nos amarmos, quem vai nos amar? Quando a gente se respeita e quando a gente se ama, a gente mostra ao outro como ele deve nos tratar. Outro ponto importante é a fé. A fé é certeza em Deus de que algo que a gente deseja é possível. A fé é ter confiança em nós mesmos. Outro ponto importante para aumentar a nossa autoestima são levar em consideração os nossos pensamentos. Tudo provém dos nossos pensamentos. Então, que a gente possa desenvolver para nós e para o outro pensamentos mais produtivos, pensamentos positivos, pensamentos saudáveis. São esses pensamentos e esses sentimentos que vão nos levar a nos tornar pessoas melhores, que vão nos ensinar a nos conhecer, a nos melhorar e evoluir. Outro item seriam os bons hábitos, como eu falei lá no início, cultivar os bons hábitos. Buscar momentos de paz para a nossa vida durante o dia, que muitas vezes é tão turbulento diante de tudo que a gente faz. Ler o Evangelho, ler uma mensagem positiva, fazer uma prece, fazer uma pequena conexão com Deus. Essa prece não é necessário ser palavras decoradas, basta ser palavras do coração, mas que sejam verdadeiras. E a perseverança. A doutrina espírita, ela nos ensina que cada indivíduo, por ter o seu livre-arbítrio, cada um de nós é quem faz o nosso próprio destino. Quando a gente tem uma plena convicção daquilo que a gente quer, ninguém nos tira daquela rota. Isso é perseverar.
Isso é acreditar. Por quê? Porque a gente acredita na gente, a gente nos conhece, sabe da potencialidade que você tem. Então, tudo isso são ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da forma como a gente deve nos amar, da forma como a gente deve elevar a estima por nós mesmos. Quando nós estamos de bem conosco mesmo, amar a Deus, amar o nosso semelhante, se torna mais fácil, apesar das dificuldades que a gente encontra para isso. Para finalizar, então, as nossas considerações sobre a autoestima, Jason de Camargo, ele nos deixa algumas palavras que dizem o seguinte: aos poucos, cada indivíduo irá aumentando a sua autoestima. Aparecem os sinais do prazer da vida, da aceitação, da consciência do seu valor, da alegria, da flexibilidade, da confiança, da atitude positiva e dos demais valores de uma vida saudável e equilibrada. Autoestima é saber se apreciar, é se avaliar com discernimento e não com julgamento. É buscar o bem que há em si mesmo. É pensar positivamente. É ter consciência de que para tudo há uma razão. É se olhar com naturalidade. É se observar para crescer e não para criticar. Enfim, é estar de bem consigo mesmo. Com a autoestima elevada, nós podemos ter relações mais saudáveis, pois essas relações estabelecem a lei da sintonia. O amor atrai o amor, a saúde atrai a saúde, a alegria atrai a alegria. Nós convivemos com pessoas com mais respeito, com mais benevolência, passamos a ter mais compaixão. Então a autoestima, ela nos proporciona mais alegria para o nosso viver. E lembrar que todos somos importantes. Somos criaturas únicas deste universo. E estamos em busca da felicidade, estamos em busca do aprender a amar. Aprender a amar a nós, aprender a amar o outro e aprender a amar a Deus. Portanto, irmãos, busquem sempre, de alguma forma, elevar a estima por vocês mesmos. Amem-se enquanto é hoje. Vamos, neste momento, nos sentar acomodados nas cadeiras. Vamos, neste momento, nos conectar com Deus, com o nosso anjo guardião, com os espíritos de luz desta casa. Vamos fazer um pedido especial a esta equipe espiritual que aqui se encontra para nos ajudar em tudo que estamos precisando neste momento. Vamos pedir a sua guarda, a sua proteção durante esta semana, durante a nossa vida, em todos os momentos que chamamos pelo nosso anjo, quando precisamos de um apoio, que precisamos de uma orientação. Vamos pedir para que Deus nos ensine tudo aquilo que precisamos a aprender a amar a nós mesmos, aprender a elevar a nossa estima pelo outro, que possamos entender que estamos aqui de passagem para aprender e evoluir, que estamos aqui para cumprir aquilo a que viemos, a que nos submetemos. Então, que Deus irradie sua luz a cada um de nós, que irradie
as nossas células, tirando as nossas agonias, as nossas limitações, nos dando força no nosso dia a dia e que a orientação se faça sempre presente através da nossa conexão com Deus. Por tudo isso, agradecemos por este dia, por estarmos aqui reunidos com o pensamento em Deus neste momento. Agradecemos a toda a equipe espiritual desta casa e pedimos o encerramento de mais uma doutrina na noite de hoje. Que assim seja. Aproveitamos a oportunidade para lembrar que os estudos do ED estão com as suas inscrições